Boa tarde. Vou gravar aqui um vídeo explicando meu projeto integrador, que é um sistema de gerenciamento de estoque, no qual ele é multi-tenant, que é um modelo de software onde uma única aplicação ela vai atender múltiplos clientes, né? Que nesse caso são os tenants. Aí essa aplicação ela vai compartilhar todos os recursos, né, com esses clientes, mas ela vai garantir que o isolamento de dados de cada cliente seja garantido, né? Nenhum tenant vai visualizar os dados de outro tenant, né? Isso a gente tem que tomar cuidado. Então vai ser um pouco da diferença do meu projeto integrador, né? Aí no caso aqui eu tenho uma imagem, né, que eu peguei do Google só para ilustrar isso, né? Os tenants eles vão usar a mesma aplicação, mas eles vão ter os seus dados isolados, né? No caso ali está ilustrando que são databases diferentes, né? Nesse caso eles vão usar a mesma database, mas eles vão ter os seus dados isolados através de um atributo que isso daí vai ser o cliente ID, né? Que onde cada tabela que o cliente vai operar, que no caso são produto, movimentação, fornecedor e categoria, essas são as tabelas que o cliente vai operar dentro do sistema, elas vão estar associadas de uma chave estrangeira, né, que é o cliente ID. Agora apresentando esse diagrama de classe, né, que vai visar a nossa arquitetura de software, né, que é multi-tenant. A gente vai ter uma classe abstrata, né, que vai ter três atributos. O tipo de usuário ele vai ser de acordo com esse enan, né, que vai discriminar que tipo de usuário vai ser, se vai ser um administrador ou um cliente. A gente vai garantir a herança aqui através da classe cliente administrador, né, que vão estender o usuário. Então, cliente e administrador vão herdar os atributos de usuário. O cliente ele vai estar ligado a todas as classes de operação, né, do sistema, para que a gente possa garantir que um cliente não olhe o estoque de outro cliente. Então a gente vai sempre passar o ID nessas tabelas, né? Isso falando em banco de dados. A classe produto ali, né, ela vai estar ligada à categoria e fornecedor e também à movimentação, né? Então, a classe produto ela vai ter um diferencial que toda vez que a gente instanciar ela e passar uma quantidade maior que zero nesse atributo, ela vai instanciar a classe movimentação, né? Daí a gente vai registrar isso em banco de dados. Então é só uma breve explicação do diagrama de classes, apenas para a gente ter um maior entendimento sobre o sistema que a gente vai desenvolver, né? Certo. Agora eu vou explicar aqui um pouco do código para depois a gente fazer algumas requisições no Postman, né? Como eu já havia explicado ali no diagrama de classe, né? A gente vai ter as nossas classes de domínio, que são as nossas entidades no banco de dados, né? Aí a gente vai ter aqui a nossa classe abstrata, né? Que vai ter o ID, vai ser gerado automático através dessa anotação. Vai estar uma associação com o Enan, né? Para definir qual é o tipo de usuário vai ser o nosso usuário final, né? Se vai ser um administrador, um cliente. Nossa classe produto aqui é uma das principais classes do sistema, né? Aqui vai ter uma anotação para a gente ter um JSON mais limpo, né? Onde a gente pode ordenar os dados que a gente quer ver primeiro. É, Aqui vai ter alguns relacionamentos, como com categoria, many to one. Muitos produtos pode ter uma categoria só. É, Aqui vai estar associado com o cliente, daí a gente determina que a entidade produto vai ter essa coluna, né, que é o cliente ID, daí a gente garante o relacionamento. Essa aqui no caso seria a chave estrangeira, né, do cliente. Aí a gente colocou uma anotação aqui JSON ignore para evitar a recursão infinita. Ele vai estar associada também com o fornecedor
e com movimentações, né? Vai ter uma lista de movimentações. Um produto pode ter muitas movimentações. Aí aqui a gente adicionou essa anotação para que a gente possa excluir um produto e não esteja amarrado a movimentações, né? Porque se a gente não coloca para cascade aqui, na hora de deletar um produto, o JPA vai impedir que a gente faça isso, né? O Hibernate, no caso, né? Aqui vai ter um JSON ignore também para evitar a recursão infinita. Classe de movimentação também vai estar aqui ligada com o cliente através dessa coluna. É, vai estar ligado também com o produto, né? Movimentação. Fornecedor. Vai ter aqui a nossa chave estrangeira, né? Na tabela fornecedor, que vai ser o cliente. Nosso enum aqui vai ter dois tipos de atributo. Aí a nossa classe cliente vai estender o usuário, né? Então vai pegar os dados ali de usuário. Aí vai estar ligada também ao administrador, né? Para a gente saber que esse cliente está sendo administrado por tal administrador. Aí aqui vai estar a coluna do administrador, né? O ID dele. Então toda vez que a gente criar um cliente, a gente tem que passar o ID do administrador. É, Aí o cliente vai estar ligado a produtos, né? Vai ter uma lista de produtos. Aí aqui a gente mapeia, né? Para dizer que para evitar que o Hibernate ele crie uma tabela associativa, né, de cliente e produtos. E daí, nesse caso, aí ele só vai criar uma tabela cliente, uma tabela produto e vai ter essa chave estrangeira, né, do cliente ID. Aí aqui também vai ter cascade aqui, né, para a gente poder deletar o cliente e daí já deleta todos os produtos, todos os fornecedores. E eu esqueci de explicar, né, na classe usuário, que é uma classe abstrata, a gente já adicionou essa anotação, pois ela vai criar tabelas separadas, né, da classe usuário para a classe cliente e administrador. Então, as classes cliente e administrador, elas vão ter apenas os atributos que estão declarados na classe delas, né? Como aqui no cliente vai ter nome de empresa. Aí essa associação vai ser feita através de chaves estrangeiras, que daí no caso vai ser os IDs, né? Então, dessa forma, a gente vai garantir a herança, né, até no banco de dados. Nos controllers, né, vai estar aqui todos os métodos de CRUD padrão em categoria. Daí eu adicionei algumas lógicas aqui também, né, para associar o cliente à categoria, já que o nosso sistema ele é multi-tenant, né, então a gente tem que sempre prezar por essa associação. Aqui em produto, né, tem um detalhe a mais, porque toda vez que a gente cria um produto, né, e a quantidade desse produto for maior que zero, então automaticamente a gente já movimenta já faz uma movimentação, né? Daí a gente salva isso em banco de dados através do método save aqui, né? Então, é basicamente isso, né? Daí aqui no vai ter um diferencial, né? Que a gente vai ter o request header. Então, para todas as operações de CRUD, a gente vai ter quando a gente quiser saber de um cliente, né? Qual que é o produto do cliente X? E a gente vai ter que passar essa, essa, essa chave aqui, né? Juntamente com o valor do ID dele, né? Daí a gente vai fazer isso através do Postman. Antes de abrir o Postman, eu gostaria de falar um pouco sobre o nosso pacote repository, né? Que nossos repositórios que vão ser de operações, né, que o cliente vai fazer dentro do sistema, como produto, movimentação, fornecedor e categoria, eles vão ter dois métodos, né, que eu adicionei aqui, né, onde a gente vai listar o produto de acordo com o ID do cliente e quando a gente quiser saber um produto específico daquele cliente, a gente vai ter que passar esses dois parâmetros, né, que são o ID do produto que a gente quer saber e o ID do cliente. Daí o ID do cliente ele sempre vai passar como request header, né? Daí eu vou demonstrar isso através do Postman. Aqui no nosso projeto já vai ter alguns dados a serem inseridos, né? Daí a gente vai dar um Ctrl A aqui, né? Aí pode abrir uma SQL Workbench, aceitar aqui a nossa conexão.
selecionar o nosso banco de dados, né? Então, toda vez que a gente roda o projeto, é, aqui no Application Property, né, a gente vai ter essa anotação aqui, né, vai criar a database se não existir, tá, como true, então toda vez que a gente roda o projeto, vai criar ela. Então eu vou rodar aqui e vou fazer essa inserção de dados, né. Vai dar um Ctrl aqui, roda, inserir os dados. Aí, como eu já tinha rodado anteriormente, o Hibernate já tinha criado nosso banco de dados, né. Agora eu venho aqui no Postman e dou um get em cliente só para ver se está funcionando. O administrador, né, que já vai estar tudo associado. O administrador do sistema, junto com todos os clientes que a gente tem, né. Então eu vou fazer um get em cliente só para ver aqui. E vou inserir um cliente, né? Vou inserir um cliente, criar uma categoria, criar um fornecedor e depois criar um produto. Então eu vou dar um post aqui em cliente, vou vir aqui em body e vou pegar aqui um de exemplo, né? Água aqui, Ciro. O ID a gente não precisa informar, porque vai ser gerado automaticamente. E vai ser Carlos Informática. Nome da empresa. Informática. Tipo vai ser cliente. Então se a gente der um send aqui vai ser criado, né? Agora vamos dar um get em clientes para ver se foi realmente inserido. Aí aqui foi inserido, tá com o ID 12. Agora a gente vai dar um post. Vamos dar um get em fornecedores. Fornecedores. Antes disso é importante a gente vir aqui em headers, né? Adicionar uma chave aqui, né? Que vai ser o ID do cliente, né? Cliente logado. Aqui ID cliente logado. Não tô conseguindo. Ó, daí aqui a gente vai passar o ID do cliente que a gente acabou de criar, que é o 11, né? Na verdade é o 12. Daí a gente vai dar um get fornecedores, vai ver que ele não tem nenhum, né? Aí a gente pode dar um post aqui em fornecedores. Colocar aqui um body. Vai ser o que? Só nome. Já puxou aqui Dell distribuidor, então vamos fazer isso mesmo. Aí criou, faltou só no CNPJ, né? Então deixa eu dar um put, atualizar isso. CNPJ 60000, tudo assim mesmo, put. Agora atualizou. Aí criar uma categoria. Criamos aqui a categoria, né? Que vai ser o ID 21. Agora a gente vai ter que criar um produto, né? Quem vai ser? Deixa eu ver, 21. Deixa eu ver, get. Get 9. Dei um get aqui em fornecedores, em categorias, né? Pra gente pegar o ID deles e vincular certinho, né, com aquele cliente que a gente acabou de criar. Que vamos dizer que é um processador. Processador vai dar R$ 1.500. Tá, vai ter 10. Ah, não. Dá um post. Post em produtos, né? A gente criou um processador aqui, né? Que vai ter o ID 35. Só não puxou aqui o nome e o CNPJ
porque, né, se a gente der um get produtos desse cara aqui, daí vai puxar certinho. Agora a gente vai atualizar esse produto, né, só para ver se está funcionando. Vou botar aqui 20 quantidade de processador. Put, atualizou aqui, a gente aumentou a quantidade, né? Agora a gente vai agora só dar um get em movimentações para ver se, né, o Hibernate fez essa associação, né? Registrou no banco de dados se a movimentação, né, for uma quantidade maior que zero. Então aqui registrou, né, entrada inicial do produto via cadastro, o nome do produto aqui é processador, a categoria computadores, o fornecedor. Isso tudo, né, é do nosso cliente que a gente acabou de criar, que é o do cliente com ID 12, né? Que é o cliente ID 12, que é o caso informático. Então a gente vai dar agora só um delete nesse cliente, né, e ver que todos os produtos dele já foi deletado. Então esse cliente não existe mais, então não existe mais nenhum produto desse cara. E tá feito aqui as requisições, né, o teste ali, para simular um pouco como que é o nosso sistema, né? E essa é a apresentação da API REST, né, do meu projeto integrador. Espero que vocês tenham gostado e desculpa deixar o vídeo muito longo e redundante.